O atacante acertado com o Grêmio foi oferecido e rejeitado pelo Inter. Eu te conto detalhes sobre isso e uma confusão que aconteceu hoje sobre Carlos Palacios depois da vinheta. Não sai daí, vem comigo! Fala meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Muito obrigado por você estar aí. Hoje são dois assuntos, então eu tenho que ser rápido, né? Chega de vídeo muito longo. Vamos lá! Primeiro te inscreve no canal, deixa o teu like, o teu comentário, ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, tá certo? Posso contar contigo? Eu sei que eu posso. Muito obrigado! Vamos lá, o primeiro assunto é um reforço que deve ser confirmado no Grêmio e que foi oferecido ao Internacional. O Inter não quis e eu te conto os bastidores disso. É o Elkeson, atacante que jogou no Botafogo aqui no Brasil em 2011, 2012. Ele tem 32 anos e ele jogou muito tempo no futebol chinês. O Elkeson teve no Guangzhou Evergrande, teve no Xangai SIPG, e nesses dois clubes ele fez história. Inclusive ele tem dupla nacionalidade, jogou pela seleção da China, enfim. Na China ele empilhou gols. Bom, ele saiu do futebol chinês, está sem clube e foi oferecido para diversos clubes aqui no Brasil, entre eles o Inter. O Elkeson foi oferecido ao Internacional. Qual foi a avaliação do Inter sobre ele? Bom, o Elkeson tem uma qualidade muito importante que é a conclusão. Ele é visto como um jogador de conclusão qualificadíssima, seja dentro da área, seja de fora da área, mas principalmente no espaço curto. Um jogador que num espaço muito curto dentro da área consegue marcar seus gols com habilidade ímpar. Porém, ele foi recusado pelo Internacional por um problema que aí não casaria com o modelo de jogo do técnico Alexander Medina. Elkeson não tem a intensidade necessária para executar os movimentos do Inter pretendido pelo treinador. Por essa falta de intensidade, de velocidade, de capacidade física de suportar o jogo por mais tempo, o Inter optou por não avançar com a contratação dele. Outra situação que pesou foi a questão do custo-benefício. O Elkeson foi considerado muito caro para o rendimento que poderia ter, para a resposta que poderia dar dentro de campo. Então essa variação de falta de intensidade combinada com a condição financeira muito elevada, ocasionaram aí a recusa do Inter em contratar o Elkeson, que deve fechar com o Grêmio. O Elkeson, inclusive, tem um acordo verbal para atuar no Grêmio e deve fechar até o fim desse ano. Só para citar outra situação referente a essa questão física dele, no Grêmio, ele vai passar por um trabalho especial, considerado como uma nova pré-temporada, específica para ter condições de executar o seu melhor futebol. E isso tem total ligação à razão pela qual o Inter não quis contratar esse jogador. Fez bem o Inter? Fez mal o Inter? Fez bem ou mal o Grêmio? Você que me diz. Coloca aí nos comentários o que tu acha, hein? O Elkeson vale a pena ou não vale a pena? No Botafogo ele foi muito bem, na China ele empilhou gols, mas é um jogador que já está naquela curva descendente da carreira. Isso é inegável. Segundo assunto é Carlos Palacios. Hoje rolou uma confusão absurda nas redes sociais em relação ao Palacios, porque o contrato dele com o Inter foi rescindido, o contrato que ele tinha com o Internacional. Mas eu te explico por quê, e o Inter também fez questão de esclarecer esta situação. Quando o Palacios foi contratado no ano passado do União Espanhola, o Inter firmou um contrato de 1 ano de empréstimo com obrigação de compra. Nesse período foi pagando ali mês a mês os 3 milhões de dólares que acertou pelo Carlos Palacios. Agora, esse período acabou. O 1 ano de empréstimo dele chegou ao fim e o Inter precisa retirar esse contrato do bid para poder colocar no bid o contrato em definitivo que o Inter tem com ele até 2025. Então esse foi o processo, rescinde o empréstimo para depois colocar o em definitivo lá no bid. Mas Marinho, o Palacios não está indo para o Vasco? Tá, é uma possibilidade muito forte, a negociação tem avançado, avançou bastante nos últimos dias. O Inter aceita liberar o Palacios para o Vasco e debate
um modelo de negócio para que isso se concretize. Mas a saída dele do bid hoje, o contrato rescindido, não tem a ver com essa situação. O Palacios no Vasco deve ser por empréstimo, numa situação que ele precisa ter um contrato com o Inter para poder ser emprestado para o Vasco. É aquela velha coisa que dizem os antigos, que para mim me disseram muitas vezes ao longo da vida: meu filho, tu não pode emprestar o que não é teu. Então o Inter precisa ter o contrato definitivo do Palacios publicado no bid para conseguir efetivar o empréstimo dele ao Vasco da Gama. É verdade que ele não tem perspectiva quase nenhuma de jogar no Inter. O Inter perdeu a paciência, cansou de esperar a adaptação, cansou de esperar a condição física e ele deve mesmo ser negociado. Valeu, meu bruxo, meu querido, minha querida. Voltamos a qualquer momento. Tem uns parênteses que eu poderia fazer. O Inter oficializou o Paulo Autuori como diretor do departamento de futebol, né? Aquele cargo de coordenador, o cargo de diretor técnico. E também oficializou o Carlos De Pena, o jogador que nós fizemos, inclusive, 2 vídeos já falando sobre ele. Mas isso é uma coisa que está muito definida, né? Todo mundo já sabe, eu nem preciso ficar repetindo por aqui. Então eu só falei agora para fechar o vídeo. Já tô falando demais, já tô aí me alongando.